Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Academia Astrológica. Eu sou o astrólogo Nando Hanner, trabalho com astrologia há 15 anos. E... que foi? Trabalho com astrologia há 15 anos. E nos últimos 6 anos eu desenvolvi a técnica de terapia astrológica, que é a associação de todos os pontos do seu mapa natal com os trânsitos, progressões, todas as técnicas de previsão associado com conceitos da psicologia junguiana para a gente entender que diabo acontece com você. O que está pegando, né? De onde vêm as coisas, quais são os símbolos, como que a gente associa os símbolos com o inconsciente coletivo e como que a gente coloca isso para funcionar a seu favor. Quer saber como é que funciona? Manda mensagem aqui embaixo na descrição de todos os vídeos do canal, tem o link para você me chamar no WhatsApp, tirar suas dúvidas e agendar a sua sessão. Esse é mais um vídeo da série que a gente está fazendo junto sobre astrologia da gravidez. Nesse vídeo especificamente a gente vai falar sobre como compreender o seu filho e de uma forma muito específica, tá? Então já vamos entrar direto no assunto. O que acontece aqui? Toda vez que a gente olha para um mapa, eu já vou pôr na tela aqui para a gente poder já tocar a nossa sessão já diretamente porque a gente quer. Muito bem, então o que acontece? Toda vez que a gente faz um mapa natal, e você que já experimentou isso sabe, né? A gente vai analisar os pontos que são essenciais na personalidade. É o tripé de construção da personalidade na astrologia, que é o Sol, que é o que a maioria das pessoas sabe, né? Ah, eu sou de Touro, eu sou de Virgem, eu sou de Peixes e tal. Está dizendo que você tem o Sol em Peixes, o Sol em Touro, o Sol em Virgem, tá? E o Sol representa uma parte de nós que é consciente, é um desejo de evolução, né? O Sol não é quem você é, mas o Sol é para onde que você quer se direcionar, qual que é o rumo que você quer ter nessa vida, quais são as características que você quer desenvolver para se tornar uma pessoa realizada e para ser reconhecido como uma pessoa realizada, de prosperidade, aquela coisa toda. Obviamente isso não se limita ao Sol, tem várias outras situações locais do mapa que a gente acrescenta nessa história, mas o Sol marca resumidamente isso. O outro ponto importante é a Lua. Né? A Lua é a representação das nossas emoções, é onde a gente guarda as nossas memórias emocionais. Portanto, para mim, como terapeuta, utilizando a astrologia como fonte de cura, a Lua é absurdamente importante. Para mim, é o ponto mais importante no mapa, porque é lá que a gente vai entender quais são os seus estímulos emocionais hoje, como que isso afeta o seu comportamento, tá? E o outro ponto importante é o ascendente, tá? O ascendente, para quem não sabe, sempre vai ficar do lado esquerdo do mapa representado por uma setinha. Sempre vai ser desse jeito. Qualquer mapa que você olhar, sempre vai estar aqui. Às vezes o ascendente está um pouquinho mais para cima, às vezes está um pouquinho mais para baixo, mas ele sempre vai estar desse lado aí. Bacana? E o ascendente, resumidamente, é o nosso corpo físico, tá? Então você tem o nosso consciente, que é o Sol, e as nossas emoções, que é a Lua, e eles são colocados dentro de um recipiente para essa encarnação, para a gente viver e expressar isso dentro do nosso mundo. Portanto, o ascendente também é bastante importante. Inclusive, eu conheço muitos astrólogos que consideram o ascendente um ponto mais importante do mapa, porque sem o ascendente não existe vida. Literalmente assim, né? Se você não tem, nesse plano de existência, se você não tem corpo, você não existe, certo? Sob certo ponto de vista, é isso que acontece. Só que acontece, quando a gente vai avaliar a personalidade de uma criança, tem algumas coisas que a gente não vai colocar na balança imediatamente, a gente vai deixar a criança se desenvolver dentro desses pontos, né, ao longo da vida dela. E uma das coisas que eu olho muito quando eu estou fazendo análise de mapa de filhos, estou mostrando isso, conversando isso com os pais, são essencialmente 3 pontos aqui, que é a casa 3, a casa 4 e a casa 5, tá? Essas 3 casas são absurdamente importantes para a gente compreender como é que é a vida da criança nos primeiros anos dela. E isso é muito importante porque esses primeiros anos são a fundamentação da experiência de vida da criança. Durante esses primeiros 7, 8 anos, todas as informações que chegam para crianças, elas constroem a base de personalidade da vida, constroem a forma como a criança se interage com o mundo lá fora, com as outras pessoas, como ela entende que o mundo responde à presença dela,
como que ela é capaz de curtir a vida e aprender com esses movimentos, com essas coisas que estão lá fora, assim como também aprende a se integrar, né? É um caminho de uma rua, uma via de duas mãos, né? Eu expresso para fora e eu recebo o que vem de fora para dentro. Então tem essa troca bastante intensa. Essas três casas são muito fortes. O que a gente não vai conversar hoje, que eu já falei em outros vídeos, é o seguinte, além dessas casas, o que é muito fundamental no comportamento da criança é a relação com a mãe, que é marcada pela posição da lua, e a relação com o pai, que é marcada pela relação do sol. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso aqui, como que uma criança que tem lua em Áries responde à mãe, como que uma criança que tem sol em Áries responde ao pai, ou entende o pai. Eu vou fazer um vídeo signo por signo, para vocês pegarem essas informações e compararem com o que acontece com o seu filho e ver como que vocês estão se comportando. Isso é muito importante mesmo, porque a partir do momento que você entende como que o seu filho te enxerga, você consegue ajustar, ou pelo menos tentar ajustar o seu comportamento para trazer as características mais positivas daquela casa, signo e aspectos que chegam na lua ou no sol. Só um exemplo aqui bem rápido, né? Essa pessoa, se isso aqui fosse uma pessoa, teria a lua em Sagitário. Essa lua em Sagitário de casa 9, lua em Sagitário de casa 9. Então, você tem características já que marcam a personalidade materna, mas tem mais um negócio que vem de fora, que é, vamos pegar esse trígono que tem da lua com Saturno. Então, a gente tem que analisar a lua, signo, casa e aspectos. Então, essa lua, essa pessoa enxerga a mãe como com características sagitarianas, com características de casa 9 e com potenciais características positivas de Saturno. Tá? Então é uma mistura de informações ali. É uma análise que é mais complexa, é mais problemática. Problemática não, ela é mais trabalhosa. Beleza? Nesse vídeo a gente não vai falar sobre tudo isso. Isso eu vou deixar para falar num próximo vídeo, tá? Nesse vídeo a gente vai falar sobre as casas. Essas casas aqui vão mostrar como é que a criança se desenvolve com o meio ambiente que ela está vivendo e como que ela entende e vivencia as pessoas que estão fora do interior dela. Quando o bebê nasce, ele é uma integração total com a mãe. Veio de lá de dentro, que, aliás, para mim é uma coisa que é super esquisita, como é que uma pessoa cresce dentro da barriga da outra? Tipo, para mim é um negócio que ainda eu não consigo assimilar. Para você que não sabe, a minha esposa está grávida e a gente está esperando nosso primeiro filho e eu ver aquela barriga crescer e ele se mexer lá dentro, às vezes eu fico fico tentando entender o que é que está acontecendo, porque para mim é inconcebível um negócio desse. Óbvio, eu sou homem, eu não fico grávido, né? Então não dá, para mim é muito difícil assimilar isso. Mas enfim, o ponto é que você tem essa estrutura. Então a criança, ela acredita, ou a mente da criança, ou a entidade bebê, tem como uma verdade que ele e a mãe é uma coisa só. A partir de certo ponto, quando ele nasce e ele é cortado o cordão umbilical, ele começa a viver como um indivíduo, entre aspas, independente. E é nesse horário, nessa hora que se corta o cordão umbilical, é que a gente olha no relógio e fala, essa pessoa nasceu. E aí a gente tem um mapa, tá? O mapa ele é dado assim, no momento em que corta e a criança se torna um indivíduo. A partir desse momento, essa criança ela começa a desenvolver uma percepção, ela começa a aprender com o mundo. E as primeiras coisas que ela aprende é que ela e a mãe não são mais a mesma coisa, ela não funciona igual. São coisas diferentes. Ela começa a perceber que ela é finita, ela tem uma limitação. Essa aqui é a minha mão e a minha mãe tá lá. A minha mão tá aqui, a minha mãe tá lá, minha mão tá aqui e, tipo, não é a mesma coisa. Então são coisas diferentes. Quer dizer que eu sou uma entidade separada da minha mãe. Então ele começa a perceber que existe essa separação. E depois ele dá de cara com outra coisa, que é o pai, né? E esse treco aqui? Isso aqui eu já tinha ouvido a voz dele, mas eu não tinha visto, não tinha sentido ele, porque eu só sinto a minha mãe. Então existe essa fase de aprendizado, né? Ela percebe o corpo, percebe a mãe, percebe o pai. E aí ela começa a aprender e começa a identificar outras coisas no mundo ao redor. Tem o berço, tem o cachorro, tem o gato,
tem as cores, tem o sol, as estrelas, os passarinhos, a árvore, então ela vai assimilando informações, ela vai aprendendo com isso. Eu não lembro onde que eu li isso, mas me parece, isso eu não tenho certeza absoluta, mas me parece que os primeiros 3 ou 4 anos de idade, a mente do ser humano aprende mais coisas, assimila mais informações do que na vida inteira. A capacidade de absorção e de aprendizado durante esse período é absurdamente intensa. E é esse tipo de informação, esse tipo de identificação, esse comportamento de aprendizado com o mundo lá fora. A assimilação de informações a gente enxerga aqui pela casa 3, tá? A casa 3 é que vai mostrar pra gente como que aquela criança está percebendo o mundo de uma forma intelectual, ela vai absorvendo essas informações através de todos os estímulos que existem do lado de fora. Isso está associado com o planeta Mercúrio também, tá? Então, a hora que a gente analisa isso, a gente vai ver como que aquela criança observa o mundo, como que aquela criança absorve e entende essas informações que estão do lado de fora, que vão além de papai e mamãe. Se tem irmãos, se tem vizinhos, se tem outros parentes, que é a casa 3 é isso, né? Irmãos, vizinhos e parentes próximos, né? Tios, tias, primos, todo esse contexto familiar tem ali dessas pessoas que estão próximas, mas elas não são pertencentes do ambiente imediato, elas estão ali do lado de fora e elas estão trazendo essas informações para dentro. Então ali dentro a gente vê como que ela vai observar isso, como que ela vai receber isso. Dependendo do signo e do planeta, ou dos planetas que estão ali dentro, a gente tem uma pessoa que absorve informações de uma maneira mais fácil ou mais complexa. Ela consegue ver se é um mundo mais objetivo, é um mundo mais intelectual, é um mundo mais estimulante ou é um mundo mais emocional. Fogo, terra e água, né? São os signos que tem ali, e com as variáveis possíveis de cada um desses signos. Quando a gente tem planetas ali dentro, a gente vai ver qual é o tipo de atuação ou de interesse mais intenso que aquela pessoa tem sobre essas informações. Então, uma pessoa que, por exemplo, nesse mapa aqui tem Urano dentro da casa 3, ela é uma pessoa que tem uma capacidade de absorção de informações ultra veloz, muito rápida. É uma criança que pode começar a falar mais cedo, é uma criança que pode começar a mostrar autonomia mais cedo, é uma pessoa que pode ter uma tendência à apreciação da socialização. Enfim, tem várias características ali dentro, ao mesmo tempo que faz com que ela seja temperamental, irritadinha, intolerante, ela tenha como é que fala? Ela tem os seus chiliquezinhos, porque o Urano também não é flor que se cheire, né? Então você tem essa composição de casa, ela vai ajudar a gente a entender qual é a expectativa que a gente pode colocar dentro do comportamento da criança quando ela vai para o mundo, ela sai desse ambiente interno e vai para o mundo se conectar com as outras pessoas. E aqui tem um ponto muito importante que é a casa 3, como é a assimilação de informações, ela também representa como que a criança vai se desenvolver na escola fundamental, na escola primária, como ela vai se relacionar com os coleguinhas, como ela vai se relacionar com o fato de aprender a ler e escrever, com os professores, como que ela vai se conectar com isso. A gente pode identificar ali pessoas que potencialmente podem ter muito prazer na escola, podem assimilar isso com muito prazer, ou pode ter pessoas que têm muita aversão, com dificuldade de aprendizado, com conflitos, com medos e traumas sendo produzidos dentro daquela região. Quando a gente está, aliás, aqui deixa eu até falar, isso aqui é bastante importante, o que eu estou falando para vocês aqui, o que a gente está vendo, é uma forma de compreender o ser humano, que está crescendo, está se desenvolvendo. O objetivo que a gente tem quando faz uma leitura de mapa para crianças não é evitar ou treinar os pais a evitar que aquela criança tenha problemas ou tenha dificuldades. O nosso objetivo, pelo menos o meu objetivo, é ajudar aqueles pais a ensinarem aquela pessoa a desenvolver as melhores habilidades possíveis para superar as frustrações, os traumas e as decepções. Mesmo porque, por mais que a gente se esforce, cada indivíduo tem sua história, cada indivíduo tem seus desafios, e não cabe a nós fazer tudo que a gente pode para evitar que a pessoa tenha problemas, para evitar que a pessoa tenha frustração. O que a gente tem que fazer é ensinar a pessoa a superar isso, a enfrentar isso e a se tornar um indivíduo melhor dentro das próprias capacidades. Bacana? Então ali na casa 3 é a casa da escola, do aprendizado, das informações, das relações com irmãos. Um Urano de casa 3, por exemplo, pode trazer
relações problemáticas. Se você não tem planetas dentro da casa 3, também não tem problema. Ali tem várias características que a gente vai compreender fazendo análise do próprio signo. Bacana? Bom, e mudando da casa 3 para a casa 4, calma, deixa eu deixar essas setinhas aqui bonitinhas. Casa 3 é isso aqui. Mudando da casa 3 para a casa 4, a gente vai ver a estrutura de lar. A casa 4 representa a estrutura física mesmo, onde você mora, qual que é o tipo de parede que você tem, qual que é a estrutura física mesmo daquela moradia. E também mostra a estrutura do lar, mostra a estrutura familiar, como é essa estrutura familiar nos primeiros anos de vida da criança. Isso também é muito importante, porque como a criança, todas as informações, todas as situações que a criança vive nesses primeiros anos são fundamentais para o decorrer da vida dela. Se ela tem uma família que é estruturada, que os pais se amam, que o casamento é sadio, que eles quiseram ter o filho, que eles trouxeram tudo o que eles podiam de melhor para aquilo, trouxeram ensinamentos, busca pela maturidade, um equilíbrio entre a exposição do mundo e a exposição para o mundo e a proteção. A criança provavelmente ela vai entender que ela está num lugar seguro, que ela tem uma família que protege ela, mas ao mesmo tempo joga ela para o mundo, né? Não é aquela coisa que onde você fica muito preso dentro de uma realidade onde ou ninguém te protege, ou te protegem demais a ponto de impedir o seu desenvolvimento. Então, na hora que a gente olha para essa estrutura, a gente vai entender como que aquela criança se sentiu dentro desse ambiente familiar, como que ela foi cuidada, se ela se sentiu amada, se ela se sentiu rejeitada, se ela se sentiu pressionada, se ela teve pais que só brigavam ou pais que se amavam, se ele teve pai ou mãe que era tirânico e eram tirânicos ou opressores, se tinha pai ou mãe que eram muito benevolentes e ajudavam as coisas, a criança a se desenvolver, se era uma família que se amava num contexto mais amplo, tinha apoio ou não tinha apoio. Dentro desse contexto todo, a gente vai entender muito, vai vir muitas informações, vai vir uma energia muito forte de construção da personalidade. Nos últimos anos, como eu tenho trabalhado mais a longo prazo com meus clientes de terapia astrológica, a gente percebe que eu vou chutar aqui, estou fantasiando, estou exagerando, tá? Isso não é um número exato, tá? Mas 90% dos problemas que as pessoas têm são derivados de situações familiares. Tá bom, foi um exagero, menos 70%, 70% das experiências negativas que a pessoa tem na vida veio através das relações com pai e com mãe. O pai era ausente, o pai era alcoólatra, o pai era trabalhador, o pai era bravo, o pai era amigo, o pai era presente, a mãe era todas essas coisas também. Era superprotetora, ciumenta, manipuladora, dominadora, narcisista, trabalhava muito, era muito amiga, era muito dedicada, era muito sofrida. Essas experiências de pai e mãe são absurdamente poderosas na vida das pessoas. E quando a gente olha para um mapa de uma criança, se a gente analisar o que é a casa 4 e a relação Sol e Lua, a gente já consegue entender muito de o que essa criança está percebendo do mundo. E isso é importante para os pais, para eles tentarem ajustar o comportamento deles conforme essa expectativa da criança para o lado mais positivo. Tentar trazer isso para um lado mais positivo, porque a gente às vezes nem percebe. A gente pode estar fazendo o melhor da nossa energia, só que aquilo está sendo recebido de uma forma diferente para a criança. E a gente pode tentar ajustar isso para ensinar a criança a identificar as características mais positivas e se desenvolver de uma forma mais madura, onde ela se sinta mais respeitada como um indivíduo, não como uma criança besta, imatura, mas como um indivíduo em desenvolvimento e que os pais estão lá para poder fazer o melhor que eles podem para aquela criança. Tá? Então, essa casa 4 eu já cansei de ver situações de famílias desestruturadas por causa de problemas com drogas, de agressividade, de narcisismo, de ausência, pai e mãe que não estão presentes. E pai e mãe que não estão presentes porque eles não querem estar presentes, porque eles não queriam aquela situação, ou porque eles tiveram que
se mandar para o trabalho e trabalhar 10 horas por dia, porque era uma família humilde, com dificuldades, eles tinham que sacrificar esse tempo com a criança para poder trazer um sustento para ela. Independente de qual é a forma de expressão, a criança recebe aquilo, e à medida que a vida vai avançando, a gente vai entendendo qual que é o impacto que isso trouxe na personalidade dela. Então a gente vai ver se a criança se desenvolveu para ser uma pessoa que quer ter uma família, que ela acredita na família, ou que ela tem total repulsa pela ideia de construir uma família. Isso tudo está baseado nessas informações. Então, olha como é importante a gente analisar essa questão de casa 4, né? Ela é fundamental. Casa 4 é super importante. Beleza? Bora lá para a casa 5, então. Bom, e aqui na casa 5, a gente tem outra informação que é muito importante, que, para quem estuda astrologia, conhece dois autores, um chama Howard Sasportas e a outra é parceira do Howard, chama Liz Greene, que são dois escritores, autores astrológicos super importantes, contemporâneos. Hoje já estão um pouquinho velhinhos, eu nem sei se eles estão vivos ainda. Mas enfim, eles escreveram trocentos livros juntos, né? Então eles são super importantes para a astrologia contemporânea, apesar eu li praticamente tudo que eles escreveram. E quando eu estava começando a estudar, eles eram os deuses, né? À medida que eu fui avançando nos meus conhecimentos, tem algumas coisas ali que para mim não são tão verdades assim, não são muito coerentes. Tem algumas informações que são meio esquisitas, mas enfim, ainda assim eles são absurdamente relevantes. E os dois se referem muito à casa 5 como o tanque de areia do parquinho. Isso é muito importante, isso é uma analogia muito legal. Quando você analisa que signo e planetas a gente tem na casa 5, a gente vai entender como que aquela criança se comporta se divertindo, como que ela aproveita a vida. A casa 5 é a casa da criança, é a casa do ator, é a casa da brincadeira, do criar personagens, do faz de conta. Tá? Então ali dentro dessa história, a gente vai ver como que aquela criança se sente livre o suficiente para expressar a sua criatividade. Como que ela entende a brincadeira dela, como que ela se conecta com as outras pessoas, com as outras crianças. Então vocês vão ver aí, né, o Howard Sasportas fala muito sobre, tipo, como você, a hora que você vê que tem uma criança com um sol de casa 5, é como que ela entra naquele tanque de areia e ela vai expressar a sua verdade. Então você tem variáveis infinitas ali dentro, né? Uma pessoa com Saturno de casa 5 é uma criança, pode ter sido uma criança com mais dificuldade, com mais limitações de brincar com os outros, de se integrar, podia brincar mais sozinha. Uma pessoa com Vênus de casa 5, uma pessoa super sociável, que se dá bem com os outros, que gosta de brincar, que se diverte. Você vê que é uma criança alegre, solta e brincando, né, super se integrando com as coisas. O Mercúrio de casa 5, por exemplo, vai mostrar uma criança que é altamente comunicativa, que gosta de estar em contato com as outras pessoas, que reúne as outras, que comanda as brincadeiras, né? Vai negociando e vai trazendo mais informações para as brincadeiras. Então ali dentro a gente vai ver como que a criança, e se tornando, e o indivíduo mais para frente, se permite brincar, se permite se divertir. O quanto que aquela criança merece ter uma vida divertida, legal, onde você pode expressar a sua criatividade, onde você pode brincar de faz de conta, com liberdade, com relaxamento. A casa 5 é a casa de busca de relaxamento. É muito comum a gente encontrar pessoas que tenham posicionamentos intensos de casa 5, ou signos mais sérios, como Capricórnio, Virgem, né? O que mais? O Escorpião mesmo, né? Você ter essas pessoas que têm esses posicionamentos de casa 5, em que elas têm mais dificuldade de se divertir. Elas têm mais dificuldade de se expressar, têm mais dificuldade de deixar a mente ir e relaxar e fazer as coisas sem tanta cobrança. A casa 5 tem um envolvimento muito forte com merecimento. Então, quem tem uma infância, imagina só, você tem uma infância onde na casa 3 você teve problemas de relacionamentos na escola. Na casa 4 o lar era meio atrapalhado, o pai e a mãe viviam brigando, a mãe vivia, sei lá, estava sempre longe de casa, a criança estava sempre sozinha. Na casa 5 a criança não se sentia
a vontade para poder brincar com as coisas, porque ela podia muito bem não ter brinquedos, né? Ela podia ter essa falta, né? Então, isso pode ser percebido para a pessoa como ela sendo um estorvo, ela sendo um problema. Então, ela não merece se divertir, ela não merece brincar. E isso é um problema, até a gente conseguir desenvolver outro conhecimento, né? Desfazer essas bases são muito sólidas, bases psicológicas sólidas. Elas são muito intensas dentro da mente da pessoa, e até a gente conseguir gerar a compreensão disso, desfazer isso e substituir isso por um comportamento mais saudável, vixe, meu, é comprido, hein? É longo. É um baita de um desafio. Certo? Bom, então o que a gente tem aqui? Já fizemos um vídeo sobre a casa 5, foi o primeiro vídeo que eu fiz para vocês. Depois a gente fez um vídeo sobre a Lua, fizemos um vídeo sobre o Sol, agora essas casas 3, 4 e 5. E o próximo vídeo eu vou falar sobre o comportamento de mães e pais, Sol e Lua, em cada um dos signos, para vocês juntarem todas essas informações e tentarem compreender como o seu filho funciona e tentar articular as melhores características positivas que você consiga assimilar dessas informações que ele tem no mapa dele. Bacana? Espero que eu possa ter ajudado a enxergar as coisas de uma forma um pouco melhor. Se você quer fazer o mapa do seu filho, só mandar uma mensagem para mim aqui, tem o link para você me chamar no WhatsApp. Beleza? Beijo.